reunidos para conversarmos sobre a terapia vibracional. Meu nome é João Batista, sejam bem-vindos todos. Estamos aqui num novo estúdio provisório. O outro estúdio está ocupado, agora virou uma enfermaria, não é? João Vitor está com muita gripe e aí eu tive que correr para o quarto de Constância. E é o novo estúdio provisório enquanto durar a gripe de João. Não é? Agradecemos a todos que estão conosco, não é? Gislene, Fernando, nosso amigo de Portugal, não é? Carminha Padilha, o pessoal todo que está, Zilda, Glauce, Maria Alice, Silvia Cavalcante, nossa amiga querida, não é? Glaucia, pessoas maravilhosas. De hoje a 8, não é? No dia 31, nós vamos falar sobre No Limiar do Etérico. E terça-feira que vem é muito interessante. O tema é: deve-se divulgar tudo o que dizem os espíritos? Devem divulgar tudo o que dizem os espíritos? Isso vai ser terça-feira agora. E na sexta-feira que vem vai ser no limiar do etérico. Vocês notem que desde o começo, Rosalie, amiga querida, né, Janemice, minha irmã do coração, que aniversariou ontem, parabéns ao vivo e a cores para você. Vocês notem que desde o começo desse estudo, não é que o estudo é baseado no livro Medicina Vibracional, de Richard Geber, nós viemos fazendo uma progressão, não é? E uma regressão. Rejane, amiga, seja bem-vinda, dos passos da terapia, não é? Humana, hindus, vedas, chineses, egípcios, gregos, celtas e por aí vai. Nós vimos que nos primórdios a coisa era bastante física e que a partir de determinado momento da história, quando chegou na era mesmérica, no século XVIII, não é? Apareceram Mesmer, apareceu Hahnemann e alguns outros, não é, que começaram a vislumbrar a potencialidade espiritual, não é, em cima dos males físicos. Esse livro de Richard Geber, ele é bastante interessante, porque o autor ele faz uma divisão, ele fala da medicina newtoniana, que é uma medicina física, que é uma medicina material, que é uma medicina basicamente orgânica, e diferente da medicina einsteiniana, de Albert Einstein, né? Do pai da teoria da relatividade, que traz para componentes sutis, etéricos, ou etéreos, né? Nas probabilidades das doenças e das enfermidades. Nós vemos que
quando Allan Kardec começou a codificação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, e nos 12 volumes da Revista Espírita, Allan Kardec ele mostrou-se uma pessoa defensora do magnetismo. Ele diz que o magnetismo e o espiritismo são ciências. Não é? Ana Paula, querida amiga, boa noite. Vânia Lira, são ciências irmãs e que se completam. Não é? Allan Kardec era um profundo defensor do magnetismo. E o pai do magnetismo, Franz Anton Mesmer, né, ele dizia que a doença é tudo no universo é harmonia. E o universo conspira pelo processo de harmonização. O corpo humano, que é um universo, um micro-universo, não é composto de outros micro-universos celulares, não é? Ele diz que qualquer agressão a um corpo humano, entre eles a doença, o próprio sistema orgânico se une para a sua restauração. Aí ele diz que a pessoa não fica curada sem processo externo nenhum, quando o seu organismo já está bastante debilitado. Se não estiver debilitado, né, a pessoa automaticamente se cura, porque o universo em si conspira a nosso favor. A doença, então, é um desequilíbrio, mas não um desequilíbrio orgânico em si, mas um desequilíbrio das energias que controlam, que comandam esse organismo. O Espiritismo, ele defende que essas energias, que Mesmer era bastante cético, não é, em si é o espírito. Isso é que o Espiritismo diz. Não é? Mas os gregos, Juvenal, lá atrás, ele dizia mente sã, corpo são. Mens sanos, corporis sanos. Quer dizer, sanos, quer dizer, a mente estando equilibrada, harmonizada, organizada, o corpo não adoece. Alguns autores espiritualistas, né, inclusive cientistas, ele diz que todas as doenças têm a gênese na alma, no espírito. Nós começamos a observar isso a partir de Mesmer, a partir de Hahnemann, a partir mais tarde um pouquinho de Eduard Bach, que aliás eu fico muito contente. Não é? Nós tivemos aqui um encontro aqui em casa com uns amigos e eu ofereci a um amigo dileto, psicanalista, hipnoterapeuta, uma pessoa maravilhosa, um livro de Eduard Bach, não é? Sobre as suas técnicas de florais, com o preâmbulo de Cura-te a ti mesmo, que nós falamos sobre isso aqui e eu enviei para vocês depois. E agora eu recebi ele dizendo, João, graças a esse livro eu fiz um curso de florais, não é? Já estou escrevendo um livro,
né, onde o doutor Eduardo Barr me ajudou muito no seu conceito, não é, da espiritualização em cima da doença e da cura da doença. Na realidade, a gente não, eu, João Batista, não digo na doença e na cura da doença. Eu falo no processo de não adoecer. Stefânia Barbosa, Jesus lhe ilumine, minha filha. Jesus lhe proteja sempre. Então, o problema não é você adoecer, o problema não é você ficar curado, não é? A grande questão da humanidade é não adoecer. E para que a gente, nesse mundo de hoje, onde tudo é agrotóxico, não é? Tudo é corante, é aromatizante, é acidulante, é sabor artificial. Você entra no supermercado, na parte de alimentos, não é? Aquilo ali podia ter uma caveirinha com 2 fêmeas cruzados, porque basicamente aquilo ali tem grandes componentes de veneno. E a gente vê que quanto mais venenoso é o alimento, mas a gente gosta de se envenenar com ele. Não é? Você chega numa praça de alimentação, são queijos amarelos, são óleos, e a gente entra. O problema não é você ficar curado, o problema é você não adoecer. E para que a gente não adoeça, sendo o espírito o comando do corpo, a medicina tem que ter uma outra visão, como diz Geber, além da física. Não é? Essa outra visão, além da física, ela nos leva, basicamente, não é, ao título do livro, Medicina Vibracional. Alguns médicos hoje, eles têm um olhar, não é? Eles têm um olhar de mais aceitação. Mesmer, ele dizia lá atrás, que as drogas, não é, alopáticas, ela chega para, vamos dizer assim, derrubar, são palavras minhas, viu? Aspas, bem muitas aspas nisso, não é? Os sintomas para que a pessoa viva confortável e tenha uma qualidade de vida. Mas quando você toma um remédio sintético desse, quando você toma um remédio alopático desse, Mesmer falando, que chega no organismo, ele vai inibir a função de algumas glândulas endócrinas, de outros sistemas orgânicos. Quer dizer, vai forçar a barra daqueles órgãos periféricos ou neurológicos para que você se sinta confortável. Por isso que a maioria das bulas, dos remédios, tem aqueles que as pessoas chamam, que hoje o termo não é mais nem esse, mas eu não estou lembrando, efeitos colaterais. Eu tomei um há 15 anos atrás, eu já falei aqui, aí que diz, pode provocar surgimento 0,0025 não sei quanto, pode provocar surgimento de tumores benignos no pulmão, ó que coisa boa, não é? Osteoporose, não é? Quer dizer, falência. Falência é um termo meu, mas não era esse da bula, não é? Da arcada dentária, problemas no fígado, quer dizer,
tinha um catatal de coisa que aquele remédio provocava. E tanto Geber como lá atrás Mesmer dizia, deve existir. Presta atenção no que eu estou dizendo agora. Deve existir um outro sistema de cura, e era o que Mesmer defendia, não é? Que se aproveite a própria potência orgânica e mental para que a pessoa possa sair, não é, desse desequilíbrio enfermiço. Mente sã, corpo são. Aí, nós somos espíritas. Essa live que nós estamos falando aqui é em cima, não é? Nós estamos trazendo um assunto de um médico espiritualista que abre esses canais, não é, de espiritualidade na nossa qualidade de vida. Porque o importante, amigos queridos, meus irmãos amados, não é você ter uma enfermidade, não é você ter uma doença, não, o importante é você ter uma qualidade de vida. Nós vimos muitas pessoas, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Betinho, não é? Teotônio Vilela, inúmeras pessoas, não sei se eu já disse, Chico Xavier, que tinham profundas limitações físicas, que lhe inibiam inúmeras atividades e movimentos, mas espiritualmente eram pessoas fortes e tinham qualidade de vida. É isso que nos interessa. Eu mandei para vocês um vídeo sobre Peixotinho, maior médium de cura que o Brasil já teve, e um dos filhos de Peixotinho, o filho de Peixotinho, porque o resto dos depoimentos eram filhas e genro, disse assim, ele curava inúmeras pessoas, mas ele tinha um problema de asma que às vezes tirava ele do seu equilíbrio, do seu eixo, não é? Mas, espiritualmente, Peixotinho, apesar da asma, tinha qualidade de vida. Porque na qualidade de vida faz com que nós amemos, faz com que nós sejamos pacientes, faz com que nós sejamos tolerantes, faz com que nós sejamos compassivos, indulgentes, resignados. A qualidade de vida nos dá lastro para termos ou exercitarmos ou cultivarmos inúmeras virtudes. E dentro dessa qualidade de vida, Richard Geber, no seu livro Medicina Vibracional, ele aponta alguns marcos. O primeiro, como nós já falamos aqui, foi em 1895, não é? O surgimento do raio-x, quando a medicina, o homem, a humanidade teve a oportunidade de se ver por dentro, não é? A parte interna do organismo. Marilu, que Deus lhe ilumine, viu? A parte interna do organismo. Mais tarde, em 1971,
embora a primeira experiência tenha sido em 1946, mas em 1971 foi com o ajuste de números que possibilitou o sucesso estrondoso, foi o surgimento da ressonância magnética. E depois, o nosso amigo Richard Geber, ele traz para nós, não é, a kirliangrafia, que foi uma fotografia batida de um aparelho de alta voltagem em organismos vivos, que proporcionou, a partir daí, a eletrografia, que chegou a Xerox e que chegou a inúmeros equipamentos modernos, não é, voltados para a imagem. Semyon Kirlian e sua esposa Valentine Kirlian, uns dizem que era médico físico russo, outros dizem que ele não tinha nada de médico nem físico, ele era apenas um exímio eletricista. Mas, enfim, Kirlian, através algumas pessoas dizem que foi acidentalmente, esse iluminado. Acidentalmente a gente teve a penicilina, a gente teve Madame Curie, nós tivemos inúmeras descobertas acidentalmente. Darcy, minha filha, que Deus lhe ilumine. Kirlian, ele fotografou a mão, o dedo da esposa. E dessa fotografia ele viu uma auréola que contornava o dedo da esposa. E começou a estudar isso. A importância que Geber nos ressalta, sublinha, é que a partir daí, do raio-x, da ressonância, da kirliangrafia, a ciência começou a ver além do corpo físico. Isso é uma coisa muito importante. Além do corpo físico. Na kirliangrafia, ela não só registra, não é, as cores emitidas pelos seres orgânicos, mas e também ela registra aquilo que se chama de membros fantasmas, folhas fantasmas, pessoas que foram amputadas e que tiraram a fotografia e o espectro do membro amputado estava lá. Que isso vem nos asseverar o que Kardec fala no livro dos Espíritos, né? Perispírito, que os russos já chamavam de modelo organizador biológico, e que Paulo, nas suas epístolas, já falava da veste espiritual. É uma coisa maravilhosa. Quer dizer, uma coisa que há 2000 anos Paulo falava e que agora nos anos 40, 50, 70, né? Agora nós vamos ver, não é? Comprovado, concretamente comprovado. Mas para que serve
uma fotografia que expande, que mostra, não é? Uma emissão de luz de órgãos orgânicos. Para que serve isso? Serve para inúmeras coisas. A partir daí, não é? Um mundo todo começou a estudar, né, a kirliangrafia. Primeiro, não é? Essas cores, os hindus lá atrás já falavam sobre os campos áuricos. O que são os campos áuricos? Preste atenção. O que são os campos áuricos? Os campos áuricos, não é? Ou são a extensão, não é, dos nossos centros de força, que emitem as cores correlatas a esses centros ou aos nossos chakras, de acordo com a nossa capacidade mental daquele momento. Então, eu feliz emito uma cor, eu infeliz emito outra, eu triste emito outra, eu com raiva, quem tem raiva é cachorro doido, eu irado emito outra, não é? Eu eufórico emito outras cores. E esse nosso campo áurico, que ganha o infinito, esse campo áurico é o instrumento para nós espíritas de atração dos espíritos que estão em nosso mesmo nível vibracional. Um espírito só pode se comunicar com o outro se ele estiver na mesma faixa vibratória. Se ele não estiver na mesma faixa vibratória, ele ignora. Ignora porque é como se não existe. É feito as ondas de rádio, de televisão, de celular. Existem N ondas de rádio aqui nesse ambiente. Mas eu não pego nenhuma porque eu não tenho um instrumento que entre na sua faixa vibratória. Se eu tiver, eu vou sintonizar aquele que estiver na faixa que eu sintonizar. Esses campos áuricos são as faixas que me permitem sintonizar com os espíritos que estão ao meu redor. Aquilo que Paulo, o apóstolo, diz: existe uma multidão de espíritos entre os quais nós nos movemos. Mas tem outra coisa. Esse campo áurico, essas cores, elas não só permitem, essas cores, elas não só permitem, tá aqui, essas cores, elas não só permitem, dizer como é que eu estou mentalmente, emocionalmente, mas ela também pode detectar, apontar inúmeras doenças que naquele momento eu sou portador. Houve um doutor em inglês, Henry Oldfield, meu inglês, né? Eu não tenho inglês. Né? Ele estudou inúmeras fotografias de Killian e ele começou a detectar com precisão pessoas portadoras de tumores malignos, pessoas portadoras de células
cancerosas. Mais ainda, né? Mais ainda. Começou também, através de estudo, a detectar doenças que ainda iam surgir. Eu me lembro, isso em 20 anos atrás, Constância, isso aqui é o dedo de Inês, viu? Essa fotografia aqui foi de 1999, setembro de 99. Né? Vocês estão vendo aqui uma anomaliazinha, né? Essa anomalia aqui tem um significado. Isso em 1999. Há 20 anos atrás, minha filha, Constância, que eu estou no quarto dela, ela apresentou-se um pouquinho febril. Eu cheguei do trabalho, não sei se do trabalho ou de alguma atividade, no centro espírita que eu frequentava, e Inês chegou e disse: Constância não está bem, aplica um passe nela. Quando Inês disse para mim, aplica um passe nela, isso para mim serve como uma provocação. Eu digo: se você está achando uma necessidade de passe, por que você não aplica? Aplica. Aquela pessoa que acha que o outro está precisando, ele é o primeiro agente de ação naquilo que o outro está necessitando. Eu disse para Inês: por que você não aplica? Ela disse: não, é porque eu estou muito preocupada, porque ela está meio febril. Aí eu fui aplicar um passe. Constância. Quando eu impus as mãos, ela deitada na caminha dela, eu comecei, aí eu olhei, abri os olhos, eu aplicava passe de olhos fechados. Mas um deles, eu estava aplicando o passe na criança, ele pegou no meu dedo e entortou. Nunca mais eu fecho o olho para aplicar um passe em ninguém. Tem que ver o que é que o cara está fazendo. E isso é o certo. Aí eu estava aplicando o passe em Constância. Quando eu olhei para as pernas dela, aqui na altura da sua coxa, eu vi uma luzinha vermelha que parecia um pontinho daquele de apontador laser. Aí eu fechava os olhos assim e abria de novo, aí eu não via, de repente a luzinha acendia. Disse para Inês, um negocinho ali, e a Inês disse: não, nada não, deixou para lá. Dia depois apareceu uma bolinha ali. E aquela bolinha foi crescendo e a gente achou que tinha sido alguma picada de inseto, formiga e tal, que ela é muito alérgica a essas coisas. Aí um dia nós estávamos deitados, chegou Constância, acordou a gente e mostrou que na sua coxa estava saindo sangue, era um jatinho de sangue, assim, como se fosse um chafariz de sangue. Nós estávamos sem carro, isso aqui de madrugada, a gente fez um garrote, fez um monte de coisa e nada, até que no desespero da gente, a gente pegou um congelador, pegou uma pedra de gelo e botou em cima. E parou, mas queimou, não é? Ainda hoje ela tem a marca assim, é como se fosse o sinal de Angélica na coxa aqui. Aí nós levamos para alguns angiologistas, clínicos, não sei o que e tal, e os caras disseram: rapaz, isso aí foi um vaso importante que se rompeu. Dê graças a Deus que tenha sido na perna,
porque se fosse internamente, ela teria morrido de hemorragia, ela teria uma hemorragia letal. Mas o interessante é que dias antes desse vaso se romper, durante o passe, eu já tinha observado, embora não soubesse o que era e por isso mesmo não tivesse dado a devida importância. O nosso amigo aqui, Harry, ele descobriu, não é? Ele, através dos seus estudos, que a quiligrafia ela possibilita você detectar uma doença, uma enfermidade, que ainda vai se manifestar. Coisa maravilhosa, isso, né? Então, nós vamos ver a extensão do campo áurico. Jesus, que é que é a nossa condição mental que nos dá saúde ou nos adoece. Jesus, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, Jesus não está falando de religião. Ele está falando de saúde pública. Kardec, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja só o que Kardec diz. Perdoar os amigos, os inimigos, pela falta que eles cometeram contra nós, é caridade apenas pela metade. Porque a verdadeira caridade está em perdoar. Perdoar não é esquecer. Né? Não é esquecer. Esquecer é falta de memória, tem remédio para isso. Perdoar é você não você se perturbar, você se turbar com o que ele lhe fez. É perdoar. Torcer, rezar para que tudo de bom lhe aconteça. Quer dizer, para que ele saia da nossa percepção fluídica, energética. Ficar feliz com todo o sucesso por ele alcançado. Quer dizer, ficar feliz por ele ter saído, não é? Da nossa faixa vibratória, porque ele hoje tem novos interesses. E principal, não vibrar diferente quando pensa nele. O que nós vibramos diferente está registrado aqui. Quando eu mandei para vocês hoje, qual é a cor que você prefere? Qual é a cor que você emite? Pense em pessoas que você um dia teve um desencontro com ele. Como é que você vibra? Qual é a cor que você emite? Essa cor é o seu atestado de saúde ou de doença. Kardec diz, e não vibrar diferente.
Eu tenho um exercício, eu tenho um exercício que para a gente galgar esse patamar, não é? A gente está fazendo essa live, são 8 horas e 42 minutos. A gente vai terminar 9 horas por aí. Eu vou tomar um banho, vou comer alguma coisa e vou dormir. Ninguém come, aliás, ninguém deita na cama para dormir e dorme imediatamente, porque a gente não é liquidificador, ventilador, televisão, você não puxa da tomada. Às vezes a gente está tão cansado que puxa mesmo, né? Mas você, antes de dormir, você passa um tempinho pensando e divagando o que vai fazer amanhã, o que fez hoje, não sei o quê. Eu entro em prece. Eu entro em prece. Aí eu entro em prece e peço a Deus por aquelas pessoas que me fizeram bem, por aquelas pessoas que me ajudam ou me ajudaram, por aquelas pessoas que Deus colocou em meu caminho para serem meus anjos protetores. A nossa gratidão é infinita e eu peço a Deus por elas todas as noites. Aos meus amigos queridos, aquelas pessoas que nos apoiam nos momentos mais doridos, que nos levantam nas nossas quedas, nas nossas preocupações, aquelas pessoas que ajudaram a enxugar as nossas lágrimas, ajudaram para que nós vislumbrássemos outros caminhos, outras paisagens, nos deram outras opções de vida. Eu peço a Deus por essas pessoas todas as noites. Então, a lista é imensa, porque eu com 70 e tanta, vou fazer 80. Ainda não tenho 80, mas vou fazer. Eu que vou fazer 80 anos, muitas dessas pessoas que me ajudaram já estão na outra dimensão. E eu rogo por elas. Mas vou intercalando. Por quê? Eu digo uma pessoa que me ajuda, que me apoia, nem sempre naquilo que eu quero, mas naquilo que eu preciso. E aproveito essa vibração de gratidão, de reconhecimento, de amor, e penso imediatamente na prece seguinte, naquela pessoa que desencontrou durante a nossa caminhada. Aquela pessoa que eu não tive oportunidade de conhecer por inteiro. Nem ela teve a mesma oportunidade, não é? E por isso, em algum momento, houve um curto-circuito em nossa relação. Eu peço a Deus por ela. Aproveitando a vibração daquela pessoa que eu me sinto tão bem com ela. Kardec, não vibrar diferente.
Isso é importante. O amar o inimigo é você estar com ele, vibrando na mesma condição de quem estivesse com um amigo. A doutrina espírita nos dá inúmeras oportunidades em ações diárias para exercitarmos essas virtudes. Quer ver uma? O passe. O passe magnético. Você está numa cabine e entra uma pessoa e senta na cadeira para que você a atenda. E se você ver que aquela pessoa ali que sentou é um vizinho que bota o volume do rádio bem alto, que faça com que você venha fazer uma live no quarto escondido da sua filha. Se você olhar que aquela pessoa que sentou ali foi o motorista que lhe deu um tranco quando você estava indo para o centro. André Luiz, ele diz que em determinadas atividades mediúnicas não existe improvisação. Se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa remossiva, se eu sou uma pessoa odienta, se eu sou uma pessoa vingativa, se eu sou uma pessoa que transita em níveis baixos de frequências vibracionais, eu não vou, como um passe de milagre, um passe milagroso, começar a gerar em alta frequência, porque eu estou numa cabine de paz. Porque eu estou num centro espírita. Algumas pessoas dizem, que eu às vezes até concordo, que o verdadeiro espírita se conhece fora do centro. Porque ali é meu irmãozinho para cá, meu irmãozinho para lá, mas dentro do centro, mas fora do centro. No seio da sua família. Na convivência com aqueles que lhe devem obediência, com aqueles que dependem de você para alguma coisa. Você vai mostrar a sua frequência emocional, a cor que você emite. E essa cor que você emite, ela vai dizer se você é um espírito com tendências a adoecer o seu corpo ou não. Então, o nosso apelo, não é, é que nós relaxemos, que nós nos façamos uma faxina nos nossos quartos de emoções ou nos nossos arquivos de emoções. Precisamos enviar para a lixeira,
não é? Inúmeras situações tóxicas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, das nossas convivências, das nossas atitudes. Porque hoje já existem máquinas que registram em cores através da extensão dos nossos campos áuricos. E, aliás, não são as máquinas em si. Existe entre nós pessoas que sentem como é que o outro está, sem o outro dizer, sem o outro expressar. Eu falei com fulano, perguntei como era que ele estava, ele disse que estava bem, mas eu senti que ele não estava bem. Existem máquinas que registram isso. Existem pessoas que percebem as cores. Quantas vezes você está assim, absorto? Você está até às vezes relaxado e você olha para uma pessoa e vê uma auréola circundando ela. Quantas vezes? Quantas vezes você não olha para pessoas e vê elas coloridas? Quantas vezes você não olha, não vê na pessoa, mas vê no ambiente em que ela está? Algumas nuances cromáticas no ambiente. É porque essas cores, elas vão ao infinito. O meu amigo Richard Geber, ele diz que é um grande avanço para a ciência médica. A percepção de alguns médicos e a valorização de alguns médicos, não é? Para essas descobertas que nos proporcionam uma percepção, uma visão, um registro além do corpo humano. E nós lembramos, amigos queridos, amados irmãos, nós somos espíritas. Kardec diz que todos nós somos médios. E como todos nós somos médios, nós somos sensitivos. E ele diz, a sensitividade, quem não tem, pode alcançar através do exercício. Eu tinha uma coisa para falar hoje, mas o tempo está ali acabando, não é? Eu vou falar na próxima semana, no limiar do etérico. É nisso que a gente vai falar, né? No limiar do etérico. Um outro passo além do físico. Para nós é uma alegria muito grande que cientistas médicos estejam abordando isso. E a doutrina espírita, a prática espírita, não é? Nos motiva, nos estimula, né? Para que nós adentremos nesse campo de percepção da saúde da alma e do corpo, para que nós sejamos aquilo que nós falamos naquela canção da paz, que algumas pessoas chamam canção de São Francisco. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Isso para nós é urgente. Isso para nós é tarefa de ontem. É para isso que nós estamos aqui. E para a mudança das nossas cores, para que as nossas cores sejam mais sutis, mais diáfanas, não é?
mais saudáveis. Comecemos a perdoar aqueles que estão perto de nós. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo e em Mateus, ele diz: perdoai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Perdoai os que vos perseguem, os que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Veja só que coisa maravilhosa. Ele dá 3. Amai. Não tem condições de amar. Perdoe, mas perdoe como Kardec diz, sem vibrar diferente. Mas está muito longe perdoar, não tem condições de amar. Ore. Ore que um dia, mas ore de coração aberto. Ore existem pessoas que precisam do seu perdão. E você precisa perdoar algumas pessoas. Esse perdão que você oferece é o grande presente que você se dá. Meus amigos, chegamos à nossa hora. De hoje a 8 é no limiar do etérico. Terça-feira deve-se divulgar tudo que os espíritos escrevem ou dizem. Eu agradeço a todos. Domingo, o André Luiz tem atividade presencial. A partir de meio-dia, vocês vão encontrar lá pessoas maravilhosas que vão lhe acolher com muito amor. Não é? Começa de meio-dia, vai até as 5 da tarde. E Júnior disse que ainda há vagas na excursão para a Fazenda Nova para assistir a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. As nossas preces hoje continuam para aquelas pessoas que mais necessitam, aquelas pessoas que estão mais carentes da assistência, do auxílio e do amor dos bons espíritos. E principalmente da nossa amiga querida, mãe de todos nós, presidente do André Luiz, Dona Gilda, que ainda se encontra hospitalizada. Que Deus nos abençoe, um bom final de semana para todos. Que Jesus ilumine. Tamo junto. Muita paz.